Olá, turma! Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de português instrumental. Dando sequência ao nono módulo da nossa disciplina, nós estamos falando sobre concordância nominal e verbal. Nesse vídeo nós vamos dar atenção especial à concordância nominal, quando a gente tem dois adjetivos referindo-se a apenas um substantivo, e vamos conhecer alguns casos especiais. Então, turma, no último vídeo, nós tratamos da concordância nominal quando a gente tinha um adjetivo se referindo a dois substantivos. É importante a gente observar que a gente está alternando essa nossa combinação, né? Nas regras, nos exemplos que eu vou passar agora para vocês, nós passamos a ter dois adjetivos e esses dois adjetivos se referem a apenas um substantivo. Nesse caso, a gente tem dois tipos de concordância. Substantivo no singular com artigo antes do segundo adjetivo. Por exemplo, o meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Observem que eu tenho o meu substantivo no singular, língua é o meu substantivo, enquanto eu tenho os meus dois adjetivos e antes do meu segundo adjetivo, eu tenho um artigo se referindo a ele. Então, o meu professor ensina a língua inglesa e a língua francesa. A segunda forma de concordância é quando a gente tem um substantivo no plural. E quando acontece a gente ter esse substantivo no plural, a gente não vai precisar do segundo artigo, ou seja, o artigo que se refere ao segundo adjetivo. Então, seguindo essa segunda regra, o nosso exemplo ficaria da seguinte forma: o meu professor ensina as línguas. Observem aqui que o meu substantivo passou para o plural, né? Consequentemente ao artigo que se refere a ele. Então, eu passo a ter o substantivo no plural, o que implica que eu tenho os meus dois adjetivos sem nenhuma referência de artigo. Então, o meu artigo A, que estava presente no meu primeiro exemplo, ele deixa de existir no segundo exemplo, né? Ele não existe mais no segundo exemplo. As duas formas de escrever estão corretas, tá? O que a gente não pode fazer é escrever uma frase do tipo: meu professor ensina as línguas inglesa e a francesa. Aí você está juntando as duas regras, né? E isso não é uma forma de escrever corretamente. Então, ou o meu professor ensina a língua inglesa e a língua francesa, ou o meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. As duas formas de escrever são corretas. Vamos para alguns casos particulares, e esses casos particulares são muito interessantes porque eles são causas de erros muito comuns. Nós cometemos erros referentes a esses casos de forma muito frequente, muitas vezes por desconhecimento. Então, o primeiro caso particular que eu quero apresentar para vocês é com relação à palavra menos. Tá? A palavra menos nunca é colocada no feminino. Então, nunca vamos escutar a palavra menas. Menas é uma forma incorreta de se escrever e é uma forma incorreta de se falar. Então vamos observar esse exemplo aqui. Comi menos salada no almoço de hoje. Isso está errado. Menos não existe. O correto seria: comi menos salada no almoço de hoje. A palavra menos é um advérbio. Por ser advérbio, ela é invariável e sempre vai estar no masculino. Nós nunca vamos passar a palavra menos pro feminino. Lembrem-se sempre disso. Esse erro é muito comum e recorrente, tá? Menos não existe. Outro caso particular e parecido com a palavra menos é a palavra
alerta. A palavra alerta nunca vai ser colocada no plural. Então, a gente nunca vai ter a concordância por conta do plural. Vamos ao nosso exemplo. Os soldados estavam alertas durante a noite. Essa concordância é equivocada. Sempre que ela estiver funcionando como advérbio, ela vai estar no singular. E a nossa concordância correta seria: os soldados estavam alerta durante a noite. Por ser advérbio, ela é invariável, sempre vai estar no singular. Tomem cuidado que é diferente da gente construir uma frase em que a palavra alerta vai ter o significado de substantivo. Ou seja, foram emitidos vários alertas durante a madrugada. Aí sim ela vai para o plural. Mas nessa situação, alertas é um substantivo e não um advérbio. Quando ela está funcionando como advérbio, a gente vai ter sempre ela no singular. Caso especial do verbo de ligação ser. Eu vou pegar como exemplo aqui a situação em que a gente utiliza o verbo ser com a palavra proibido. Então a gente fica na dúvida em como escrever que algo é proibido e a gente tem 4 situações possíveis. É proibido a entrada de menores, é proibida a entrada de menores, é proibido entrada de menores e é proibida entrada de menores. Percebam que a gente tem 4 situações e as diferenças entre essas situações são se a palavra proibido está no masculino ou se ela está no feminino. Se nós nos referimos ao substantivo com artigo ou sem este artigo. Tá? São as 4 situações possíveis. O que acontece nessas situações? Quando eu tenho a palavra no masculino, eu não vou poder utilizar o artigo. Então, para a utilização do artigo, eu terei a palavra no feminino. É proibida a entrada de menores. Da mesma forma, portanto, quando temos o artigo, proibida fica no feminino. De forma complementar, se eu tenho a palavra no masculino, que é o que acontece na nossa terceira situação, é proibido entrada de menores. Eu não vou ter a presença do artigo. Tá? Quando eu tenho a palavra no masculino, eu tenho ausência de artigo. Então, a ausência de artigo me leva a escrever a palavra no masculino. Portanto, o meu quarto exemplo está equivocado. Resumindo essas 2 situações, quando não temos o artigo, proibido fica no masculino. Enfim, se tem o artigo, ou seja, a entrada, proibido no feminino. Se não tem o artigo, proibido no masculino. Tá? Resumido nessas nossas 4 frases aí. Essa situação é válida também para as expressões é necessário e é bom. Né? 4 exemplos rápidos para nós aqui. Praia é bom, mas a praia é boa. Okay? Coragem é necessário, mas a coragem é necessária. Se eu tenho artigo, a concordância é no feminino. Se eu não tenho artigo, a concordância acontece no masculino. Perfeito?
Última situação que nós vamos tratar aqui são os casos particulares das palavras bastante, caro, meio, barato e muito. Quando essas palavras têm valor de advérbio, elas vão ser invariantes, ficando, portanto, no singular masculino. Vamos aos nossos exemplos. Maria está meio aborrecida. Sempre vai ser meio. Quando você está falando que Maria está meia aborrecida, é que Maria está metade aborrecida, ou seja, exatamente 50%. Qual metade que ela está aborrecida? Da parte de cima do corpo dela ou da parte de baixo? Do lado direito ou do lado esquerdo? Então, essa concordância de meia como adjunto, como advérbio, é equivocada. Tá? Sempre que a gente quiser dizer que ela está um pouco aborrecida, a gente vai utilizar a palavra meio no masculino singular. Os automóveis custam caro, tá? Também como advérbio. Percebam aí que é um verbo de ação, né? Os automóveis que custam caro é um advérbio. Da mesma forma, barato. As frutas é que custam. Barato é o preço. Estamos muito cansadas. Ok? E estamos bastante cansadas. Sem variação destas duas palavras. Agora vamos analisar alguns exemplos quando tem o valor de adjetivo. Quando ela passa a ter valor de adjetivo, elas vão concordar com o substantivo. Primeiro exemplo. Nos serviram meia porção de arroz. O que é meia? A porção. Porção é feminino, então meia vai concordar com porção. Conversamos bastantes vezes sobre os assuntos. Parece estranho, né? Bastantes vezes. Eu estou acostumado a falar conversamos bastante vezes sobre o assunto. Mas esse conversamos bastantes vezes substitui aqui muitas. Se você usa muitas no plural, você tem que usar bastante também no plural. Né? Então, complementando o nosso exemplo aí, conversamos muitas vezes sobre o assunto. Os automóveis estão caros. Observem aqui, eu já vou passar para o nosso próximo exemplo, as frutas estão baratas. Eu coloquei dois exemplos similares ao que nós tínhamos quando caro e barato era advérbio. Mas quando eles são advérbios, percebam que eu tinha como verbo um verbo de ação, custar. Quem custa? As frutas. Os automóveis custam. Caro é o quê? O preço. Barato é o quê? É o preço. No caso de quando está funcionando como adjetivo, quem está caro? Estar, verbo de ligação. Quem está caro? Os automóveis. Quem está barato? As frutas. Então, se está se referindo a automóveis, tem que concordar com automóveis. Se está se referindo a frutas, tem que concordar com frutas. Ou seja, quando eles têm valor de adjetivo, concorda com o substantivo. Quando eles têm valor de advérbio, eles ficam invariantes, portanto, no singular masculino. Perfeito? Turma, fechamos as principais regras, tá, de concordância nominal, as que eu considero mais importantes, que o pessoal cometem mais, que as pessoas cometem mais erros. Tá? Só para finalizar aqui, muito obrigado
porque eu estou falando com relação a mim, né? No masculino. Mas quem quer falar, por exemplo, uma menina, uma mulher, quer se referir no feminino, vai sempre dizer muito obrigada. Ok? A gente se vê semana que vem. Até lá!